Então, vamos a isto? Olá a todos, boa noite. Muito bem-vindos a este momento especial digital do nosso distrito. Este momento Ask the Governor, ou Pergunte o que quiser à Governadora, foi um momento encontrado por mim e pela minha equipa para estarmos mais próximos. O objetivo desta nossa reunião de hoje é, no fundo, considerar todas aquelas perguntas que nos últimos dias muitos de vós me fizeram chegar. Contámos 55 perguntas nos últimos dias. Muitas delas que são complementares, muitas delas desafiantes, algumas que eu achei que neste ano de conexão deveria partilhá-las com outros governadores a nível internacional. É por isso que o nosso lema é o Rotary Conecta ao Mundo. Vamos então iniciar este nosso momento em que eu sei quem é o convidado especial que nos vai falar. É o nosso querido companheiro Francisco Silva, representante distrital do Rotaract. Agora a aventura é, eu não sei qual é a pergunta que ele me vai fazer. Francisco, vamos a isso? Olá Mara, como ex-presidentes da Associação de Estudantes de Miraflores, como tu, como pessoa que me apresentou ao movimento rotário, como ex-presidentes do Rotaract Clube de Algés e como quase ex-representantes distritais do Rotaract, ontem, hoje e para sempre? Obrigado, Francisco, por esta tua pergunta. E de facto é tão bom olharmos para trás e sentirmos que na nossa vida já nos cruzamos em sítios comuns e, sobretudo, em perspectivas muito próximas. Devo dizer que Rotaract ontem, hoje e sempre, o Rotaract foi sem dúvida a maior e a melhor escola da minha vida e que contribuiu para a minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional e também enquanto rotário. Foi lá que aprendi a fazer projetos com outros, foi lá que aprendi a fazer parcerias quando muitas vezes parecia difícil e nós reinventávamos. Foi lá que aprendi o que é este sentir de família rotária, a família rotária de Algés. Depois é tão interessante sentir que o Rotaract é tão presente hoje que, de facto, contigo, como representante distrital de Rotaract, não deixámos nenhum evento de formação para trás, todos juntos. Fizemos os eventos de formação com o Rotaract e com o Interact e com o Rotary. Todos tiveram a primeira palavra para dizer ao mesmo plano. A família rotária é para ser vivida como uma família una. E acho que isso é um ensinamento que conclui o Rotaract ontem, hoje e sempre. A partir do momento em que estamos juntos, a partir do momento em que estamos apaixonados e de corpo inteiro dentro de uma organização, não importa o momento, não importa o espaço. Importa é aquilo que nós, efetivamente, deixamos para o futuro. E, de facto, que o Rotaract é algo que me moldou e que, de facto, vai moldar certamente a ti no futuro e, quiçá, um dia governador. Vamos nos cruzar talvez um dia numa vida futura, depois de termos seguido tantos passos em conjunto, pode ser que um dia também te veja como governador do nosso distrito. E agora, de facto, esta pergunta deixa-me algo contemplativa, porque de facto o Rotaract é algo que me diz muito, mas chega ao momento de sentir que este ano é um ano de conexões fortes. E quando o nosso presidente Marco Maloney escolheu como lema o Rotary Conecta ao Mundo, eu jamais imaginaria que neste momento do Ask the Governor teria perguntas de todos os cantos do mundo. Qual a sugestão que eu, enquanto governadora, daria a uma governadora do Brasil sobre como envolver Rotaract e Interact nas comissões distritais? É uma pergunta forte, porque é uma pergunta de compromisso. Verdadeiramente, este ano tentámos colocar alguns jovens do Rotaract em algumas comissões distritais e com sucesso. Porque aquilo que se entende é que o Rotaractista não é tão diferente do rotário. É um jovem que tem dentro de si um forte espírito rotário, um forte espírito de serviço, não é diferente de um rotário sem ser participante do programa das novas gerações, mas até pode, como hoje, como sabem, os jovens podem ser Rotaract e Rotary ao mesmo tempo, ter dupla filiação, mas verdadeiramente aquilo que para nós, governadores, é de valor acrescentado, é trazer provavelmente as perspectivas diferentes com que estes jovens hoje olham para a sociedade, para a forma como comunicamos, para a forma como servimos, e acho que todos nós ganhamos em colocar esta frescura nas nossas equipas distritais. Por isso, minha querida governadora Cacima, mais do que incentivar, apoio veementemente
que efetivamente coloquem jovens do Rotaract e jovens do Interact nas comissões distritais. Eles são, sem dúvida, um valor agregado e um valor acrescentado ao serviço que nós prestamos durante este ano de serviço à nossa organização, mas, sobretudo, deste serviço que nós prestamos aos nossos companheiros e aos nossos clubes e também à nossa equipa. Crescemos todos em conjunto com esta aposta. Ora bem, verdadeiramente, este é mais um momento especial que eu sei quem vai fazer a pergunta, mas a piada é que eu não sei qual é a pergunta. Portanto, vamos todos trabalhar e vamos todos ouvir, sem trapézio, como às vezes existe no circo, sem trapézio, ouvir o que a companheira governadora 2008-2009, a companheira Teresa Maier, tem para me perguntar. Mara, porquê que em 2007 foi tão difícil aceitares o convite para me substituires como administradora na Fundação Rotária Portuguesa? Obrigada, Teresa, pela tua pergunta. E, de facto, agora esta pergunta faz-me levar a umas escadas. E faz-me levar a umas escadas em 2007. Eu acho até que consigo situar que isso foi em setembro, outubro de 2007, quando me telefonaste, e eu estava no escritório, eu trabalhava no Algarve na altura, me telefonaste a convidar-me para te substituir na administração da Fundação Rotária Portuguesa, por cooptação, dado que 6 meses antes de iniciares as tuas funções como governadora, terias que deixar todos os cargos que tinhas, porque é assim que o nosso Código Normativo nos recomenda. E eu estava no escritório, saí, subi aquelas escadas e desci e disse-te que não. A primeira resposta que te dei em 2007, quando me fizeste o convite, foi que não, porque eu tinha acabado de ser representante distrital do Rotaract e considerava que sair da organização onde estava há 7 anos atrás, onde me sentia bem acolhida, onde tinha responsabilidades, acabando de ser passe de representante distrital do Rotaract, não deveria abandonar a organização que efetivamente tinha estado mais dedicada nos últimos anos. Era um ato de injustiça que certamente não iriam compreender como é que eu agora abandonaria os nossos queridos rotaractistas para entrar para a Rotary. De facto disse que não, mas é conhecida a tua persistência. E há um célebre dia em dezembro, eu estava em Alcochete, na casa dos meus avós a passar o fim de semana. Esta história é muito gira. E a Teresa diz-me, preciso de falar contigo, e comigo levo o companheiro João Bandeira, que infelizmente já nos deixou, nosso querido e saudoso companheiro João Bandeira, do meu clube, do Rotary Clube de Algés. Era o presidente, na altura, do Rotary Clube de Algés, e disse, eu e o companheiro João Bandeira vamos ter contigo onde tu estiveres. De facto, eu estava em Alcochete, pedi ao meu avô para me levar até o Hotel Alfoz. Que história interessante. Coitado do meu avô, se soubesse hoje nunca me teria levado ao Hotel Alfoz, atendendo que ficou 2 horas à seca, à espera que eu acabasse a conversa convosco. E verdadeiramente, vocês os dois, mas sobretudo a Teresa, conseguiu convencer-me a entrar para o Rotary e conseguiu-me convencer a aceitar aquilo que depois da minha reflexão me levou a dizer que sim. No dia 12 de dezembro de 2007 eu entro no Rotary Clube de Algés, mas a minha contra alguns ventos e marés, mas que a história um dia está escrita, nós não podemos apagar cada linha daquelas que escrevemos, mas verdadeiramente no dia 12 de dezembro de 2007 eu entro para o Rotary Clube de Algés e depois em janeiro assumo o lugar que a Teresa deixou vago por cooptação na Fundação Rotária Portuguesa, mas a decisão foi tomada em consciência, foi a decisão de que ao fim de 7 anos o meu contributo poderia ser muito maior como rotária a favor das novas gerações de Rotary. Naquela altura, a voz dos rotaractistas não era assim tão ouvida. Havia uma grande diferença entre os miúdos e os rotários, entre eles e nós. Hoje, felizmente, o trabalho e, sobretudo, o espírito de cooperação colocou-os lado a lado, porque, efetivamente, não somos diferentes, somos iguais. E acho que esta pergunta faz-me recuar um pouco mesmo lá atrás. Agradeço à Teresa ter feito esta pergunta, mas também fica aqui contada na primeira pessoa a história do subir e descer as escadas e dizer que não a primeira vez e depois entender, dar o salto à frente, por entender que podia ser mais útil aos nossos jovens como rotária, e foi assim que foi, e aqui estou e continuo a gostar muito das
novas gerações. Bom, continuando esta nossa conversa, devo partilhar convosco que dentro das muitas dezenas de perguntas que recebi, e obrigado a todos pela vossa colaboração, foram fantásticos nas perguntas que fizeram. Uma pergunta que me foi colocada é uma pergunta interessante de responder, mas também difícil. A pergunta é: Mara, tu que gostas tanto de comunicar, pessoa a pessoa, companheiro a companheiro, como é que foi que conseguiste superar esse obstáculo de comunicação e, efetivamente, fazer passar as tuas mensagens? Esta pergunta é uma pergunta de compromisso. Eu entendo que o mais importante do Rotary são os rotários. Eu entendo que o mais importante da nossa organização são as pessoas. Independentemente de estarmos em clubes, nós somos pessoas inseridas dentro de um coletivo. Se nós queremos mudar, em grande parte, a forma como uma organização está estruturada, não há forma melhor do que falar com elas, ouvi-las, saber o que é que elas sentem, saber essencialmente qual é a sua motivação para estar dentro da nossa organização. E mais do que isso, o que é que gostam de fazer. E acho que para nós termos este racional de análise, nós temos que as ouvir, temos que as sentir, temos que lhe dar espaço, dar oportunidade, mas que não seja dar essa oportunidade para as próprias pessoas perceberem que se calhar não é esta a organização que mais podem dar, talvez seja outra. Ou então aqueles que querem dar o seu contributo e muitas vezes não são ouvidos, porque as maiorias vencem as minorias, mas provavelmente as minorias têm a opinião que deve ser considerada. Isto para vos dizer que, de facto, não há nada melhor do que falar pessoa a pessoa e fazer as pessoas participantes. O obstáculo cai por si. Porque vocês vejam, quando nós queremos fazer projetos e nos dizem que é impossível, que não vai ser possível, que não vamos conseguir arranjar o dinheiro suficiente para o fazer, não vamos conseguir as parcerias que queremos, tudo é mau, tudo é impossível. Mas aquilo que é fundamental é que nós nunca desistamos das ideias que temos. E se essas minorias conseguirem provar às maiorias que efetivamente os projetos são possíveis desde que nós os consigamos fazer, acreditem que quem diz que é impossível, que não é realizável, vão ficar a assistir a essas pequenas minorias a avançar naquilo que nós devemos fazer dentro da nossa organização, que é serviço. Nós não somos um clube social. E eu tenho uma esperança grande de que minorias ou não minorias se aumentem para que passem a ser maiorias. Um exército de serviço a quem mais precisa. Não se coarte as ideias quando elas efetivamente podem ser boas. Temos que ouvir todos e sentir todos participantes. Não é o eu, não sou eu que tenho a ideia. É um coletivo que deve olhar para essa ideia e perceber em grupo. Vamos tentar, vamos experimentar. E quando nós damos este espaço aos nossos companheiros, nós estamos a crescer enquanto organização. Daí que este ano rotário, todos saibam que o nosso pequeno lema de grupo era sem medos. Sem medo de arriscar, sem medo de fazer, sem medo de dizer presente. E, de facto, isso é a grande barreira que caiu, que é, efetivamente, as pessoas sentirem que não há barreiras para falar com o governador. Aqui temos um grande exemplo de que não há barreiras para ouvir aquilo que nos querem perguntar. Não há barreiras para telefonar. Não tem que fazer 5 perguntas antes de se dirigir ao governador. Tudo é feito em espaço aberto, próximo, em que vale a pena trabalhar com esta proximidade. Por isso, agradeço a quem fez esta pergunta, que me permitiu, no fundo, partilhar convosco a minha forma de estar na vida, mas também na organização. Todos são importantes para o resultado final. Não interessa quem teve a ideia, interessa é quem se junta a tentar concretizá-la. Ora bem, agora temos uma pergunta de alguém que eu até tenho medo de lhe passar a palavra, mas de qualquer forma vamos ouvir aquilo que o nosso querido companheiro, homem também, sempre ligado às novas gerações nos últimos anos, tem para nos fazer. Mas vindo do Paulo Taveira de Sousa, não sei o que é que vem aí, como eu vos digo, desde o princípio desta sessão. Eu sei quem vai fazer a pergunta, não sei, é o que pergunta vem daí. Paulo, somos todos ouvidos à tua pergunta ou à tua observação. Bom, vou-vos falar um pouco sobre o meu longo relacionamento com a nossa companheira governadora, que para mim é a Mara. Eu nem me lembro exatamente quando é que nos conhecemos, mas fazendo um esforço de memória,
tenho a ideia que terá sido por volta de 2007, 2008, portanto, há uns bons 12 anos. E o primeiro registro que eu guardo aconteceu numa entrega de prémios Rotary em 2007, 2008, promovida pelo companheiro Eduardo Caetano de Sousa, governador de então, que teve lugar no Convento do Beato. Eu estava acompanhado da minha mulher e, de repente, a Mara deu-se conta que a minha mulher tinha sido professora dela na Faculdade de Direito. Bem, que episódios mais marcantes é que tivemos em todo este período? Que foi um período em que construímos uma amizade bastante forte, provavelmente baseada em ideias parecidas, comuns, e também alguns gostos que temos em comum e que nem todos são assim tão comuns como isso, pelo menos em relação à generalidade das pessoas. Mas de todo este período eu talvez destacasse 3 episódios, não sei se são os mais significativos, mas foram verdadeiramente marcantes. E todos eles se relacionam com a Convenção de Lisboa, para que ambos trabalhamos muito intensamente. O primeiro teve lugar em San Diego, na Assembleia Internacional, quando passámos uma tarde a colar rótulos da Convenção em garrafas de azeite. Algumas, aliás, tinham-se partido, tinham sido enviadas para os Estados Unidos para aquele efeito, e era preciso pôr lá o rótulo da Convenção. O azeite, as garrafas, aliás, destinavam-se a ser colocadas nas mesas do banquete de encerramento da Assembleia Internacional, como forma de promoção de Portugal e da Convenção de Lisboa. O segundo episódio foi um jantar que tivemos no Gambrinos, precisamente antes da abertura da Convenção. Claro que fomos jantar tarde a más horas, já cheios de fome, e então acabámos por ir para o Gambrinos. Bom, lá jantámos, enfim, bastante bem, no final fumámos um charuto e quando estávamos para sair, entra o Dr. António Costa, que na altura era Presidente da Câmara de Lisboa, e vai direito à nossa mesa e diz esta coisa muito simples: está tudo pago. Bem, de repente, passou-me pela cabeça, confesso, que o homem queria pagar o nosso jantar. Mas não era o caso. Não era o caso. Ele referia-se a outros pagamentos a que, na circunstância do turismo de Lisboa, se tinha comprometido e que estavam um bocadinho perclitantes. E o terceiro episódio tem a ver justamente ainda com a Convenção de Lisboa, com a cerimónia de abertura, a cerimónia oficial, aquela extraordinária cerimónia das bandeiras, de que o nosso companheiro Marco Paloni ainda outro dia referiu, e talvez mais significativo, a interpretação dos Il Divo do My Way. A Mara estava ao meu lado nessa ocasião e aquilo foi de tal maneira emotivo que acabámos todos a chorar, mais ou menos uns em cima dos outros. Bom, estes 3 episódios não sei se são os mais importantes. Se calhar houve outras coisas mais sérias, mais relevantes que se passaram nestes 12, 13 anos, mas às vezes não são os assuntos mais sérios que marcam mais as vivências que nós temos em comum com as outras pessoas. E estes 3 episódios, muito insólitos, cada um à sua maneira, marcaram, foram um bocadinho únicos, e as amizades de facto têm isto. São marcadas por momentos únicos. Bom, meu querido companheiro Paulo Taveira de Sousa, de facto só tu para me fazeres levar a estes momentos e sobretudo me levares a rir desta forma, porque de facto o Rotary é isto. O Rotary são histórias sem H que efetivamente nos levam para momentos, pessoas, conexões, e que fazem sentir que tudo isto é algo que nos liga, que nos cimenta,
enquanto família rotária. Eu e o Paulo temos tantas histórias em comum, fruto de uma vivência tão boa e tão positiva dentro da nossa organização. Vivência hoje que é de uma amizade profunda, e acho que isto é um dos melhores pilares que a nossa organização nos traz. É o companheirismo alicerçado nesta nossa forma de estar dentro da nossa organização. Companheirismo e amizade que me leva a atravessar o Atlântico neste momento. Verdadeiramente vamos ouvir uma pergunta e uma resposta a uma pergunta que eu recebi de um de vós que neste momento nos está a assistir. Eu optei por não divulgar quem efetivamente fez as perguntas, para que todos se sintam bem representados nesta nossa conversa. Mas vamos atravessar o Atlântico e vamos até ao Brasil, porque eu entendi que algumas perguntas seria muito interessante ouvir também, dentro deste momento de conexão, aquilo que alguns companheiros meus, de governadores, têm para nos dizer sobre também as perguntas que vocês me fizeram, como há pouco também respondi a uma questão vinda de uma governadora eleita do Brasil. A palavra vai para o nosso querido companheiro governador 2019-2020 do Distrito 4420, o Adriano Valente. O Adriano é um parceiro de excelência do Distrito 1960. A ele temos que lhe agradecer a participação com $10 mil para o projeto de subsídio global em Moçambique, na Ilha de Santiago. Foi com ele que nós fechámos este projeto. Mais de conexão do que esta não é possível. E por isso mesmo, Adriano, a ti te passo a palavra para partilhares connosco a tua opinião sobre qual é a necessidade de se criarem mais clubes quando os que existem têm um quadro social ou uma participação dos seus membros muito escassa. Não seria preferível fazer uma fusão de clubes, tornar os clubes mais fortes e dinâmicos? O que é que tens para nos dizer sobre isso? Prezada governadora Amara, boa pergunta essa. Se é melhor criar novos clubes ou fortalecer os que já existem? A resposta é sim para os dois. Novos clubes precisam ser criados com formatos diferentes dos que existem. O que não pode é você ficar criando clubes porque os outros têm problemas ou os outros têm vícios. Então, o ideal é que as pessoas não saiam dos clubes para formar novos clubes e sim corrijam a trajetória destes, fortalecendo e principalmente fundindo clubes pequenos que têm o mesmo formato. Agora, caso você tenha um clube que pretende agir de uma maneira diferente, com outro formato, com outra abordagem, aí é muito interessante de que se formem novos clubes. Então, a resposta é sim para os dois. Fortalecer os clubes que já existem, fundindo ou trazendo mais gente, e caso precise de novos formatos, formando novos clubes. Obrigado. Obrigada, querido governador Adriano Valente. De facto, não importa o sítio onde estamos, aquilo em que acreditamos dentro da nossa organização não tem fronteiras. Eu agradeço muito a visão que partilhaste com o Distrito 1960, com todos os rotários que neste momento nos estão a ver e a ouvir. De facto é aquilo que eu penso. Eu acho que cada um de nós deve encontrar o local, o clube onde se sente melhor representado. Não importa o sítio, não importa se criamos clubes novos, não importa se fundimos clubes, importa efetivamente que encontremos o espaço onde nos sintamos bem para servir. Verdadeiramente este ano, o Distrito 1960, com a criação de 3 novos clubes, estamos com uma rácio de crescimento próxima dos 7%. O que faz com que, efetivamente, o tema do quadro social tenha sido um tema muito presente durante este ano. Por isso, o nosso lema da nossa conferência é ligar mais pessoas, fazer mais Rotary. Isto tem muito que ver com o facto de, além de criarmos clubes novos, nós temos que respeitar também a identidade daqueles que já existem. Os clubes podem ser pequenos e querem ser assim. Nós temos que respeitar esse espaço, mas temos que os ajudar também a crescer dentro de um espírito de família rotária. E acho que o mais importante de tudo isto é quando nós olhamos para a perspectiva do quadro social, de clubes dinâmicos, clubes mais fortes, muito tem que ver também com aquilo que os clubes podem entregar, reforçando às vezes o seu reduzido quadro social com parcerias com outros clubes ou com outras instituições. Voltamos àquele tema antigo que eu partilhei nos nossos eventos de formação há bastante tempo atrás, em que dizia que nós não vivemos numa ilha, mas nós não deixamos de ser empreendedores na nossa comunidade. E é isso que nós temos que fazer, temos que ser agentes contínuos agentes de mudança
nos nossos clubes, na nossa comunidade, tem que sentir que existe Rotary. E isso consegue-se através destas parcerias, de os clubes trabalharem mais em articulação, e é isso que tem acontecido. Exemplos disso temos os projetos que os clubes do Algarve desenvolvem, o projeto que os clubes de Lisboa desenvolveram este ano, os projetos que outros clubes vão fazendo ao longo dos últimos tempos, que faz sentir que efetivamente não importa a dimensão, importa efetivamente aquilo que diferenciador nós podemos integrar. Nós temos que efetivamente olhar para a nossa organização com a lucidez de que viver naquele quadrado que nos disseram que era sempre assim, hoje já não dá, e hoje já não dá também por esta janela de transformação digital que nós estamos a habituar-nos a trabalhar. Ora bem, partindo do Brasil, vamos voltar aqui para uma questão que me fizeram e que é uma questão desafiante, que é de que, com a experiência vivida de um ano de trabalho intenso, de tantos sucessos e boas práticas, segundo quem me fez esta pergunta, qual é aquela ideia que a governadora proporia a Rotary Internacional para ser aplicada a todos os distritos? A ideia que eu proporia a Rotary Internacional é uma ideia simples. Mas é uma ideia simples que tem de vir de cima para baixo. Aquilo que eu proporia a Rotary Internacional que fosse transversal a todos os distritos é que efetivamente não se olhasse a orçamentos, a budgets, para se investir numa mega campanha de divulgação da imagem pública, de difusão da nossa marca. Ou seja, se o fizéssemos, nós estávamos a afirmar a marca Rotary. Cá dentro sentiriam o que é que nós somos se olharmos só para Portugal. Nós, por mais que tentemos, temos sempre muita dificuldade de chegar à comunicação social, de chegar à sociedade, às entidades públicas ou privadas. Quem é o Rotary? Eu acho que a nossa organização tem que nos ajudar todos a crescer mais do ponto de vista de impacto. E o que eu proporia claramente é que o Rotary reforçasse claramente, sem qualquer tipo de receio de orçamentos ou de budgets, que reforçasse claramente o apoio direto aos clubes para que esses possam, efetivamente, isoladamente enquanto distrito, promoverem, enquanto país, uma excelente campanha de promoção da marca, daquilo que o Rotary faz no mundo de projetos, daquilo que faz no distrito, daquilo que faz a nível nacional, daquilo que faz no mundo, mas também o Rotary Internacional deveria apostar muito mais nas suas próprias campanhas de impacto, daquilo que nós fazemos no mundo, porque, sobretudo, vamos ver uma coisa. Por mais que nós olhemos para os vídeos que nos fazem chegar do Rotary Pessoas em Ação, eu não vejo rostos desconhecidos. Em muitos deles eu vejo aquelas pessoas que nós contratamos em bancos de imagens para fazer vídeos de promoção de imagem pública. Não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é o rosto associado ao clube, o rosto associado ao distrito, o rosto associado ao país, o rosto associado à organização. Portanto, a grande ideia que eu proporia que se fosse transversal a todos os distritos no mundo era que se investisse à séria a imagem pública da nossa organização. Tudo seria muito mais fácil para nós no futuro. Muito bem. Bem, chegou o momento que eu tenho vindo a partilhar convosco, que sei que vou passar a palavra ao meu querido amigo Afonso Malho, governador 2017-2018, mas a verdade é que também aqui não sei a pergunta que o Afonso me vai fazer. Afonso, somos todos ouvidos para a tua pergunta. Mara, prestes que estás a concluir uma liderança de excelência do nosso distrito, deixa-me colocar-te a seguinte questão. Porque é que, quando te lancei o desafio para seres minha instrutora distrital em 2017-2018, não aceitaste de imediato e respondeste que não tinhas competência para tal? Obrigado, Afonso, pela tua pergunta. Como calculas, não te disse que não por seres tu. Muito pelo contrário. Mas, de facto, depois acabei por dizer que sim. Isto é como os namoros. Primeiro vez fazemos difíceis e depois dizemos que sim. Mas o Afonso faz esta pergunta e não estava à espera, mas faz a pergunta que me leva a uma reflexão muito interessante. Foi, nunca o Distrito de 1960 tinha tido alguém que não era passe de governador nas funções de instrutor distrital.
reinava aquela verdade que, repetida muitas vezes, todos nós não questionamos, que era, para o exercício da função de instrutor, somente um passo de governador poderia assumir. E a minha primeira resposta imediata ao Afonso foi: não, Afonso, eu não posso aceitar. Nunca fui passo de governadora, como é que eu posso ser tua instrutora distrital? E o Afonso, com a habitual forma de estar dele na vida, disse: é melhor ir ver o manual de procedimentos, o código normativo, e depois daqui a bocadinho telefona. E assim fiz. Fui como boa aluna obediente, alguém que conhece muito bem as normas da nossa organização, como é o Afonso. Fui ver o código normativo, mas tinha a certeza que ele não tinha razão, que efetivamente eu é que tinha razão. É aquelas verdades que dizemos tantas vezes, que nem sequer questionamos. Mas verdadeiramente, para ser instrutor do distrito, não necessitamos de ter sido passo de governadores. E esse pontapé para a frente, esse rasgo de flexibilidade, eu agradeço ao Afonso o facto de ter podido servir o nosso distrito 2 vezes como instrutora distrital, a primeira vez com ele, e o Afonso ainda deu mais um passo, não teve receios de ter escolhido uma mulher para ser pela primeira vez uma mulher instrutora do distrito. E isso de facto fica na história da gente, e a minha primeira resposta foi não, porque nunca fui passo de governadora. O código normativo diz que qualquer uma pessoa avalizada com conhecimento o pode ser, e fizemos história também nesse ano, quando efetivamente demos o passo em frente. E isso agradeço a ti, Afonso. Agradeço a ti o voto de confiança e, sobretudo, a felicidade de poder ter servido o nosso distrito nessa qualidade em que fizemos 8 seminários distritais e locais de formação durante esse ano rotário. Acho que, efetivamente, também demos o nosso contributo para que a formação seja tão importante, e é isso que, efetivamente, devemos levar. Outra coisa muito importante é que todas as competências são importantes. Não vale a pena o cargo onde estamos, o que vale a pena é aquilo que nós gostamos e queremos partilhar com os nossos queridos companheiros. Muito bem, partindo deste momento que a história nos levou, vamos novamente atravessar o Atlântico. E aqui o convite é feito à minha querida amiga, companheira Maria Vital, do Distrito 4490, de Fortaleza, onde eu tive o gosto de poder fazer o seminário de governadora eleita lá, com os 31 governadores do Brasil. E a Maria vai responder à pergunta que um de vós me fez, mas que eu também entendi partilhar com o outro lado do Atlântico, para perceber e para vocês sentirem o que é que os outros governadores pensam de uma temática que nos assolou a todos a nível internacional, chamada de Covid-19. Ninguém se vai esquecer dela, certamente, por tudo e por nada, mas verdadeiramente a pergunta que eu lancei à companheira Maria Vital foi: qual é o balanço que ela faz deste ano rotário 2019-2020, mesmo com a reviravolta da pandemia que a Covid-19 provocou? Maria, a palavra é sua. Cumprimentando a minha amiga Mária Duarte, governadora do Distrito 1960, e a todos os companheiros deste distrito, eu entendo que este ano 2019-2020, apesar da Covid, foi um ano muito positivo. E explico. Positivo por quê? Porque foi um ano de aprendizado. Foi um ano em que nós rotarianos tivemos que sair daquele conforto em que nós estávamos há algum tempo, fazendo as nossas atividades, como sempre fizemos, mas nessa nova situação da Covid, que nos obrigou a ficar em casa em razão da quarentena, e que ao mesmo tempo nos mostrava a emergência necessária às nossas ações, nós não cruzamos os braços. Nós, muito rápido, nos adaptamos à situação e começamos a trabalhar. Em muitos lugares nós chegamos muito antes que o governo, é o caso, por exemplo, do meu distrito, e nós, apesar do distanciamento, nós ficamos mais próximos, nós nos reunimos com muito mais frequência através dos aplicativos. Nós fomos obrigados a aprender a conviver com esses aplicativos, nós fomos obrigados a trabalhar em grupos de WhatsApp, até então utilizado só mais para conversas mais rotineiras. Então, eu, até pela minha experiência pessoal,
eu considero um ano de grande aprendizado, em que o Rotary cresceu como instituição e nós rotarianos também crescemos. Isso é muito positivo e esse foi o lado bom desta Covid. Muito obrigada, um forte abraço a todos. Obrigada, Maria, por esta sua partilha, importante partilha, sentida. Eu, de facto, aquilo que o nosso Presidente Marco Meloni nos trouxe este ano e que nós não podemos perder nunca é esta conexão de que, de facto, não há fronteiras para a partilha e para esta conexão. Agarrando nesta reflexão da nossa querida companheira Maria Vital, governadora do Distrito 4490, houve quem, obviamente, a grande maioria das perguntas que me fizeram chegar a mim e à equipa que me acompanha na organização deste evento digital, de facto, a pergunta que mais foi feita foi: qual é o maior desafio que a atual pandemia coloca ao movimento rotário e, em particular, ao Distrito 1960, e como é que a devemos enfrentar? Meus queridos companheiros, eu acho que se nós recuarmos a finais de fevereiro, inícios de março, em que qualquer coisa se ouvia no mundo, até o momento em que se passou a falar mais alto também aqui em Portugal, de algo que eu própria vivi essa experiência com um pouco de afastamento. Como se recordam, em finais de fevereiro eu estava a terminar as visitas oficiais conjuntas com os 3 governadores de Espanha e tinha no dia 7 de março, e tive no dia 7 de março, uma reunião com o nosso diretor do Rotary Internacional, Jean Lucas, em Valência, onde em Espanha já havia alguns casos significativos de Covid-19 e, de facto, olhávamos para tudo isto com algum distanciamento, como achando que, ok, é algo que se passa de forma isolada, é algo que se faça de uma forma um bocadinho mais forte em alguns países, mas se calhar é algo que poderá não ser assim tão mau. Bom, bastou o esfumar de alguns dias para se perceber que não era assim qualquer coisa, era aquilo que veio mudar de forma brutal a nossa forma de estar na vida. E qual é que foi o maior desafio que esta pandemia nos colocou? Eu acho que o maior desafio que esta pandemia nos colocou, e acho que estamos todos de acordo em relação a isso, foi recentrarmos o nosso papel. O nosso papel na nossa vida pessoal, o nosso papel na nossa vida profissional, o nosso papel na nossa vida rotária. Aqui há uns anos atrás, quando se dizia que o Rotary deveria encontrar espaço para aqueles jovens profissionais que não podem estar fisicamente nas reuniões, eu ouvi isto em muitos momentos. Com certeza que sim, mas enquanto for o método de trabalho este que temos, achamos muito bem, mas vamos mantendo o status quo que sempre tivemos. O que esta pandemia veio trazer foi mandar completamente abaixo este bloqueio, este obstáculo de que era importante envolver mais as pessoas também pela via digital, mas o mas caiu em frações de segundo. E o Distrito soube claramente adaptar-se a esta nova realidade de que todos, pela janela do Zoom, pela janela de outras plataformas, começámos a perceber que podíamos trabalhar. Podíamos trabalhar mesmo que não tivéssemos fisicamente. Podíamos olhar para os nossos orçamentos, rever os nossos orçamentos, virar a mesa e encontrar formas de financiamento para os projetos que mais necessitavam de nós, sobretudo do apoio à linha da frente desta pandemia. E acho que este salto digital que todos nós conseguimos é um valor acrescentado que não podemos perder. É claro que estamos todos ansiosos para poder voltar às nossas reuniões físicas, mas acho que ficou claro para todos que a complementariedade entre reuniões físicas e reuniões digitais é algo que vai fortalecer e robustecer a nossa organização no futuro. Não deixamos de fazer mais, nem menos companhia. Vejamos as várias reuniões que os clubes reinventaram para juntar também algum companheirismo nessas reuniões. E isso é algo que me deixa, enquanto governadora, absolutamente orgulhosa da capacidade de adaptação e de flexibilidade que o meu distrito,
que o nosso distrito teve essa capacidade imensa de dar o salto em frente. Isso é um ganho que não se pode perder, é um ganho que se tem que potenciar e todos nós já percebemos que o presente está aqui, mas o futuro está todo aí para agarrar e lado a lado com tudo isto que já conquistamos, novas janelas de oportunidade certamente vamos encontrar para dar resposta a esta pandemia. E isso passa, sobretudo, pelos efeitos que esta pandemia nos traz. E o que é que os clubes podem fazer para lá da transformação digital que já estão a fazer, para lá dos projetos fantásticos que fizeram no nosso distrito e que vão continuar a fazer. Nós não podemos esquecer que o nosso distrito tem um impacto de ação muito próximo da ordem dos 350 a 400 mil euros de trabalho na comunidade, de serviço entregue na comunidade, em parceria sem tabus e sem barreiras com as duas fundações, com a Fundação Rotária Portuguesa, que foi um braço e uma ferramenta fundamental no desenvolvimento dos projetos dos clubes, mas também com o apoio da Rotary Foundation. Colocou aqui em Portugal e no nosso distrito $25 mil a custo zero. Ninguém nos pediu nada em troca, só pediu que nós entregássemos serviço nas comunidades. E isso é algo que nos leva a pensar que nós temos que ganhar um compromisso ainda maior com as nossas fundações. Esqueçam o ruído de fundo que muitos tentam fazer falar. Isso é claramente cortinas de fumo que não interessam nada. O vosso trabalho no terreno foi o exemplo mais claro que não arranjem argumentos para justificar aquilo que não pode ser justificável. O vosso trabalho no terreno provou que é possível trabalhar em conjunto, que é possível fazer coisas com outros clubes, que é possível fazer coisas com a parceria da Rotary Foundation e da Fundação Rotária Portuguesa, que é possível arranjar parcerias e fazermos mais, que é possível o nosso distrito entregar qualquer coisa como 40 mil máscaras cirúrgicas, 150 mil luvas, 7 mil viseiras, verdadeiramente 1.500 litros de álcool gel e cerca de 30 mil outros equipamentos de proteção individual. 4 toneladas de alimentos. Estamos a falar de cerca de 400 equipamentos entregues na área da saúde e da educação. Nós fomos claramente um distrito comprometido e com muita entrega a quem mais necessitava do nosso apoio. Mas mais do que isso, a pergunta que se coloca, e agora? Qual é o futuro que, efetivamente, os nossos clubes vão ter de pensar que projetos podem ser abrangidos para superar esta pandemia? Eu diria que o essencial daquilo que nós fizemos de apoio à linha da frente, demos um contributo muito significativo. Mas o futuro leva-nos a pensar que o impacto económico e financeiro que esta pandemia trouxe vai exigir da nossa parte, rotários, uma resposta muito próxima, muito assertiva em áreas como o apoio às famílias, apoio às pequenas e médias empresas. E agora dizem, mas Omar, como é que nós vamos apoiar pequenas e médias empresas? Com o racional que é o nosso maior valor acrescentado. Nós somos rotários, nós somos profissionais, nós temos as nossas empresas, nós estamos inseridos em empresas, nós, enquanto profissionais, temos algo a dizer, que é, não podemos, não devemos deixar ninguém para trás. Nós devemos tentar, nos próximos tempos, o mais possível, integrar, compreender, apoiar, e isso pode ser somente o nosso colega de trabalho do lado. Não precisamos de grandes projetos. Se todos nós tivermos este espírito, nós estamos a dar uma resposta muito significativa, quase marcação pessoa a pessoa daquilo que nós podemos deixar enquanto cidadãos socialmente empenhados. E acho que isso é uma função que o Rotary e os rotários podem deixar de marca diferenciadora na nossa comunidade. O storytelling que tanto hoje se fala, de experiências, de partilhas, de coisas vividas, eu acho que aquilo que poderá ficar para a história da gente será efetivamente a forma como nós olhamos para esta pandemia, como uma oportunidade de sermos rotários de corpo inteiro, podermos, através daquilo que a nossa organização fomenta, poder tornar esta sociedade económica e socialmente menos assimétrica. É isso que, efetivamente, esperam de nós. Mas, para isso, devemos envolver também os jovens neste trabalho. O futuro é nosso, mas também é deles. Devem ser chamados à primeira linha para trabalhar connosco. Mas, mais do que isso, parcerias. Parcerias com quem? Com todas as entidades públicas e privadas que forem necessárias e, para isso, utilizando as ferramentas que nós temos ao nosso serviço para trabalhar. Olhemos para a nossa Fundação Rotária Portuguesa
e contribuamos mais para a mesma. Se contribuirmos mais possibilidade vamos ter de conseguir fazer projetos em escala. Olhemos para a nossa Rotary Foundation e vejamos de que forma é que nós, com o aumento das nossas contribuições para o Fundo Anual de Programas, podemos fazer projetos com mais impacto na nossa comunidade. A verdade é que tudo na vida parte de um princípio, diz a presente. De chegar-se à frente. Olhar para as dificuldades e ver nelas aquilo que nós podemos ser diferenciadores. Fazer igual. Existem muitas instituições que fazem igual. A nossa função é muito mais robustecer quem está na primeira linha de apoio e fortalecer essa mesma linha criando projetos com impacto na nossa comunidade. É para isso que nós, Rotários, e eu muitas vezes disse ao longo deste ano Rotário, nós não somos uma organização assistencialista. Nós somos uma organização que efetivamente está na primeira linha para tornar os projetos com mais impacto na nossa comunidade e ser diferenciadores. O grande desafio que nós temos pela frente é claramente reter o nosso foco na pessoa, na dignidade do ser humano e na dignidade em todas as suas vertentes que permite trabalhar, que permite construir a sua família, que permite ajudar os seus filhos a crescer e por aí fora dentro do elevador social. É para isso que nós, Rotários, servimos e esse, sem dúvida, para a pergunta que me fazem, qual é o maior desafio que nós, no movimento Rotário, vamos enfrentar no futuro, dentro desta pós-pandemia, é claramente darmos aqui uma resposta muito positiva de que ninguém, mas ninguém mesmo, de toda a escala, de todo o elevador social, de toda a sociedade, por mais simples que seja a nossa ação, verdadeiramente ninguém pode nem deve ficar para trás. Esse é o sentimento que acho que todos nós nos clubes devemos olhar para todo um planeamento que temos que fazer do novo ano Rotário e futuros e olhar para o facto de podermos ser diferenciadores, não deixando ninguém para trás, mas com o coração de quem é Rotário e gosta de o ser pela ação. Bom, tenho agora o gosto de passar a palavra a uma parceira deste ano Rotário, que sei que vou passar a palavra à nossa querida companheira Ana Porto, que tantos vós viram este ano no nosso distrito durante este ano Rotário, que me vai fazer uma pergunta, não sei a qual. Esta é a parte gira deste nosso evento digital. Eu passo a palavra e a seguir vou ter que responder à mesma. Vamos a isso. Ana, a palavra é tua. ¿Cuál crees que es la importancia de la amistad y de la confianza para fortalecer las relaciones entre Portugal y España? Essa pergunta, minha querida governadora Ana Porto, faz-me voltar 2 anos antes, em que, de facto, eu, tu, o governador Artur Alagón, o governador Guilherme Saez e também o nosso querido companheiro José Luís Carvalho da Ponte, depois de nos conhecermos numa reunião em Majadahonda, perto de Madrid, uma reunião com o diretor da altura, essa relação de amizade levou-nos a marcar logo, rapidamente, uma primeira reunião de trabalho em Valência, local do nosso querido amigo Artur Alagón, para definirmos o que é que nós gostaríamos de deixar de entrega durante este ano Rotário. Definimos um plano de formação, aquilo que de facto passou nas nossas assembleias distritais. Eu tive o gosto de partilhar convosco, com a Ana Porto, com o Artur Alagón e com o Guilherme Saez, as 3 assembleias distritais desses 3 distritos, e o distrito de 1960 teve também a felicidade de poder receber os 3 governadores de Espanha num momento único na nossa Assembleia Distrital de Santarém. Mas aquilo que nós, efetivamente, conseguimos dentro da confiança e da amizade que tu me perguntavas, é que desenhámos algo em conjunto. Algo que era muito maior do que nós. Algo que era muito maior do que o exercício dos nossos cargos. Aquilo que nós, efetivamente, planeámos foi o que é que nós poderíamos trazer de mais-valia às relações históricas entre Portugal e Espanha. E isso teria que partir com algo que fosse sentido no terreno. E foi isso que fizemos. Quando decidimos as linhas orientadoras dos nossos eventos de formação, quando decidimos fazer a atividade única e inédita de fazermos visitas oficiais conjuntas, em conjunto, eu e os 3 governadores de Espanha visitámos 31 clubes de Rotary. Apresentámos dezenas de cumprimentos a entidades públicas e privadas. Conhecemos
projetos que os clubes fazem, quer em Portugal, quer em Espanha, projetos de mais-valia imensa. Percebemos que sinergias poderíamos trazer para esta relação Portugal e Espanha. Exemplo disso, e é a governadora Ana Porto que me faz a pergunta, exemplo disto é o apoio que o nosso Distrito de 1960 deu a um projeto de subsídio global do Distrito 2201. É o apoio que o Distrito 2201 deu ao projeto de subsídio global, tanto em Cabo Verde como em Moçambique. Um dos clubes que visitei quando fizemos as visitas conjuntas com a governadora Ana Porto, em Tenerife, o Rotary Club de Tenerife Sur, acaba de, há uma semana atrás, anunciar o apoio de $2.000 para o nosso projeto em Moçambique. O que é que nós fizemos mais? Fizemos os protocolos de disseminação, ou hermanamento, como se diz em Espanha, com clubes, entre clubes portugueses, clubes do nosso distrito e os clubes espanhóis. E já assinámos 2, preparamos para assinar mais 3. Verdadeiramente muito mais aquilo que estamos a deixar quando decidimos, aqui os 5 governadores, Portugal e Espanha, fazer o primeiro Fórum Ibérico de Desenvolvimento Sustentável e Paz, em que juntámos professores de Espanha e professores de Portugal e onde durante um dia refletimos sobre aquilo que a marca Rotary pode trazer a estes grandes macrotemas como são a paz e o desenvolvimento sustentável. Tentámos construir na base de uma confiança que cega entre nós de que não houve contestação de nada. Houve um dizer presente em trabalho em conjunto. Trabalhar para o futuro da organização. Exemplo esse foi quando tivemos o privilégio de receber o presidente Marco Maloney em Portugal. Estiveram os 5 governadores de Portugal e de Espanha. Isso é uma imagem que a Península Ibérica deu ao Rotary Mundial. Quando nós partilhámos com o nosso presidente Marco Maloney e com o nosso diretor que fizemos este projeto das visitas conjuntas, a primeira resposta que obtivemos por parte do nosso presidente foi: que prática diferenciadora. E a verdade é que todos nós saímos mais fortes deste relacionamento. Mas quem sai mais fortes não são os governadores. São os clubes, são os distritos. É esta feta que passamos, que efetivamente vale a pena continuar a trabalhar para o estreitamento de laços entre Portugal e Espanha, numa base de confiança, de amizade, que fortalece claramente o nosso trabalho. Que se é da forma como nós desenhamos este ano, se é de outra forma, é algo que me parece inevitável. Temos que continuar a trabalhar com os nossos companheiros de Espanha e a inversa também é verdadeira. Porque verdadeiramente quando falamos que somos uma organização internacional, a certeza é de que quando procuramos parceiros internacionais devemos olhar claramente para quem está ao nosso lado. Porque quem está ao nosso lado claramente são os nossos companheiros de Espanha. E dentro desta amizade e confiança e fortalecimento de companheirismo, acho que todos temos a ganhar nesta conexão entre os nossos 2 países. Obrigada, Ana, por também teres dito presente sempre. Obrigada pela tua pergunta. Foi um gosto poder fazer as visitas conjuntas e tu foste mais além. Quando nós visitámos, tiveste assim a gentileza de me acompanhar nas visitas à região autónoma da Madeira, assim como eu também te acompanhei na visita oficial ao Rotary Club de Almendrelês, que estamos agora a fechar um protocolo de germinação entre o Rotary Club de Almendrelês e o Rotary Club de Lisboa Centenário. O nosso querido amigo Artur Alagón dizia que o nosso lema, nosso ibérico, era decir a ser. E aquilo que acho que deixamos é que, de facto, dissemos e fizemos. Os nossos clubes, os nossos companheiros, os nossos distritos não podem dizer que nós não fomos coerentes com aquilo que lhes apresentámos. Isso é um valor positivo, agregador, que deixamos. Meus queridos companheiros e amigos que nos ouvem e nos veem neste nosso evento digital Ask the Governor, perguntem à governadora dentro desta conexão. Eu recebi aqui uma pergunta que vem na sequência das várias que estou aqui a ver. De facto, acabei de responder a algumas, pelo menos 1, 2, 3, 4 perguntas que me fizeram sobre se efetivamente estas visitas conjuntas, estas reuniões, esta relação entre Portugal e Espanha vai continuar no futuro. Eu diria que respondi há momentos estas 5 perguntas, aliás, que os companheiros me fizeram chegar. Se vai ser nos moldes como nós este ano demos o pontapé de saída e entregamos resultados, se vai ser noutros, é fundamental que se continue e efetivamente a estreitar e a aproximar
no serviço e no trabalho, através do INROD 6, através das CIPs, o trabalho que nós, da CIP Portugal-Espanha, aquilo que nós estamos a fazer. Vai ser Portugal a receber este ano o encontro ibérico entre Portugal, das CIPs, entre Portugal e Espanha. Portanto, acho que é uma boa oportunidade para quem não conhece tão bem o trabalho que os nossos companheiros espanhóis realizam, e os companheiros espanhóis que não conhecem tão bem o trabalho que nós portugueses desenvolvemos. É aqui mais uma oportunidade para fortalecermos as nossas relações. Bom, esta agora não estava à espera. A pergunta que vou passar agora mesmo, a minha equipa surpreendeu-me. Agora, quando me apareceu aqui este nome, fiquei assim um bocadinho... Vou passar a palavra ao amigo de sempre, um amigo de notário, o que me deixa com alguma preocupação se me aguenta aqui no que aí vem. Vou passar a palavra ao Jorge Veiga Testos. Jorge, a palavra é tua. Tenho a felicidade de ser amigo da Mara há quase 20 anos, desde os primeiros dias da faculdade. E, embora nunca tenha sido rotário, é impossível conviver com a Mara sem nos deixarmos contagiar pelo entusiasmo e paixão com que a Mara vive a sua missão rotária. Porque tem sido como uma verdadeira missão de vida que a Mara tem servido o Rotary. Não houve um passeio, um fim de semana, uma viagem, uma festa, onde primeiro o Rotaract e depois o Rotary estivessem também presentes através das iniciativas em que a Mara participava, dos projetos que abraçava, das experiências que vivia. A vivência da Mara em Rotary foi sempre de partilha com os amigos e com os que a rodearam ao longo do tempo. Observei os primeiros passos da Mara como rotária, de rotaractista ativa em Algés, presidente do seu clube, representante de Rotaract, depois rotária, militante, a presidente do seu clube, agora governadora, e sim, fui aprendendo cursos honorum rotário e todas as particularidades do mundo rotário, desde o toque do sino ao Paul Harris. Assisti, portanto, em primeira mão ao crescimento da Mara como mulher e como rotária, e aqui, dirigindo-me à nossa querida governadora, é com muito orgulho que vejo tudo o que alcançaste. Continua a viver a vida como sempre tens feito, a dar de ti antes de pensar em ti. Eu bem disse que era difícil passar a palavra a quem acabou de falar. A única coisa que eu posso dizer, além de agradecer, é dizer que de facto na vida os amigos são, e a família, a fortaleza onde nós nos vamos abrigar quando muitas vezes temos que tomar as decisões difíceis, como algumas foram tomadas este ano, tanto na vida rotária como na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Os amigos são a fortaleza onde nós, as rochas, onde nós nos podemos encostar, e sem dúvida que o Jorge aqui hoje representa poucas mãos, estas chegam, daqueles que eu considero amigos, família, e amigos fazem de mim certamente uma pessoa mais completa por os ter na minha vida. Muito obrigado. Bom, queridos amigos, seguindo a ordem da nossa reunião e das muitas perguntas que me foram chegando, olhando para aqui agora, a próxima é uma pergunta que vem muito na sequência daquilo que acabo de vos dizer, consentimento, que é a pergunta que me fazem é para o meu clube. Foi uma honra ter tido a Mara como governadora. Sente que passou a fazer parte de todos os clubes do distrito e que a sua presença nos mesmos vai ser sempre solicitada? Se eu sinto que passei a fazer parte de todos os clubes, é algo que já sentia. Eu fiz questão de, antes de assumir as funções de governadora do distrito, não seria correto, da minha forma de estar, que não visitasse todos os clubes do distrito. E visitei todos os clubes do distrito antes de assumir as funções de governadora. E isso é algo muito significativo, porque ninguém pode estar num sítio que não conhece e que, sobretudo, não conecta, utilizando aqui o termo do nosso ano, com pessoas, saber o que elas pensam. E, de facto, o gosto de ter servido a nossa organização e o nosso distrito
há alguns anos, quer como assessora de governadores, quer como secretária distrital, deu-me uma visão muito clara dos clubes do nosso distrito e não só. Se eu sinto que faço parte de todos os clubes do distrito, eu sei que todos os clubes do distrito fazem parte da minha vida. E fazem parte da minha vida de uma forma muito mais forte a partir deste ano rotário, porque, de facto, ter feito as visitas oficiais, ter conhecido os clubes, ter falado com tanta gente, ter criado juntos uma sinergia tão boa, tão positiva, que, obviamente, tem futuro dentro do nosso distrito, eu sinto que vocês é que fazem parte da minha vida. Se eu vou ser solicitada para ir aos clubes, os clubes sabem que eu, antes ou depois, sou a mesma Mara. E estarei presente cá para os ajudar, para estar lado a lado. Os seus projetos são os meus projetos, as suas dificuldades são as minhas dificuldades. E esta é a forma como nós, rotários, devemos encarar a nossa presença dentro da nossa organização. Estamos todos no mesmo barco. O objetivo é servir. Portanto, se os clubes entenderem que eu posso ser uma ajuda, direi presente. Se eu passo a fazer parte da vida deles, certamente, mais que não seja porque servi o distrito como governadora. Agora há uma certeza que é irrefutável. Todos e cada um de vós passaram a fazer claramente parte da minha vida. Bom, meus amigos, vamos correndo que o tempo vai andando. Como alguém dizia, e às vezes é mais fácil andarmos um bocadinho mais depressa, que é para não sermos traídos por aquela coisa que tão bem muitos poetas nossos já escreveram, que se chama emoção. A pergunta a seguir não é uma pergunta. Talvez seja. Não sei, vamos ver. Minha querida companheira, amiga de sempre, Sónia Oliveira, nossa secretária executiva durante este ano rotário, o que é que tens para nos contar? Minha querida governadora, que experiência vivida neste teu grande ano de mandato te fez acelerar o coração? E porquê? Beijos. Bom, isto de facto não há duas sem três. Quando eu quero acelerar para não ser traída pela emoção, é quando efetivamente surgem estas perguntas. Foram tantos os momentos que me fizeram acelerar o coração durante este ano rotário. Positivamente, de preocupação por coisas que gostava de ver feitas, mas vamos olhar só para a parte positiva. O momento que acho que me acelerou mais o coração foi, como em tudo na vida, quando nós temos os nossos responsáveis a dizerem presente, máximos, aceleramos, porque temos todo um planeamento para fazer, por mais ideias que tenhamos, de facto há aquele momento em que, ok, aconteceu. E eu recordo-me perfeitamente do momento em que aconteceu. Era 1 da manhã, eu estava a estacionar o meu carro à porta da minha casa e de repente agarro no telemóvel para ver e-mails, 1 da manhã. Agarro o telemóvel para ver e-mails e tenho um e-mail à 1h04 da manhã de alguém que se chama Larry Lunsford. E o Larry Lunsford é o aide do presidente Mark Maloney, em que dizia assim: cara companheira governadora, a conversa que vou ter consigo é confidencial. Recorda-se certamente, agora já não é confidencial, toda a gente sabe, recorda-se certamente do convite que fez em Brasília ao presidente Mark Maloney para visitar Portugal, para visitar o distrito de 1960. Quero dizer-lhe que o presidente Mark Maloney aceita o seu convite dentro destas datas. E agora a seguir foi montar todo o planeamento da visita e, sobretudo, alterar algumas coisas que tínhamos marcado, porque só podia ser naquela janela temporal, e garanto-vos que aí acelerou o coração. Acelerou o coração de emoção por poder partilhar com todos vós. Não era a Mara, não era o José Luís Carvalho da Ponte, que fomos os governadores este ano, não eram os 3 governadores de Espanha, mas também, dentro deste trabalho que tivemos aqui a falar há pouco de parceria entre os 5, foi podermos receber o nosso presidente na Península Ibérica, recebê-lo no nosso distrito, recebê-lo com ele presente tanto no distrito de 1960 como no 1970. Foi uma visita para todos. Os clubes rotários responderam de forma brutal. 82 clubes presentes em Fátima. Mais de 300 rotários numa festa rotária linda. Os projetos que o Presidente visitou. O facto de os 5 governadores de Portugal e Espanha terem sido recebidos em audiência conjunta com o Presidente Mark Maloney pelo Presidente da República de Portugal. Deixámos claramente uma impressão digital de agregação muito positiva
Colocámos Portugal no mapa rotário este ano. Ainda esta semana tive o privilégio e a felicidade de poder ver que o Presidente Marco Meloni escolheu como um dos melhores momentos do seu ano rotário. Está na revista Rotarian do mês de junho, precisamente a visita a Portugal. E acho que isto, quando a minha querida companheira e amiga Sória me pergunta qual foi o momento em que o coração pulsou com toda a força, e de facto eu disse que ia olhar só para a parte positiva, eu acho que o momento marcante foi claramente a visita do nosso Presidente Marco Meloni. Bom, meus queridos amigos, vamos continuando aqui a nossa conversa. E outra das perguntas, deixem-me ver aqui, outra das perguntas que me fizeram foi no relacionamento dos clubes rotários com as empresas, se estão sediadas nas respectivas áreas, qual é a proposta de valor que nós lhes poderemos apresentar de forma a que as mesmas se sintam motivadas a apoiar as nossas iniciativas? Eu acho que esta pergunta é um pouco tudo aquilo que acabámos de falar ao longo desta nossa reunião digital. E, de facto, aquilo que nós mais podemos entregar de proposta de valor às empresas é sermos uma organização internacional sediada no universo do bem-servir, cheio de uma soma imensa, de um somatório imenso de boas vontades. E a verdade é que essas empresas ganham é poderem fazer parcerias com uma organização de cariz internacional, de mérito absolutamente reconhecido, com assento permanente no Conselho Económico das Nações Unidas, mas mais do que isso, uma organização que é reconhecida como uma das organizações a nível mundial com mais credibilidade nos projetos que realiza. Daí que o nosso grande argumentário, além de continuarmos a promover a imagem pública da nossa organização, mas o grande argumentário é claramente o poder da nossa ação a nível mundial e o que nós podemos potenciar com a mesma através da nossa Rotary Foundation. Esse é o grande argumento que efetivamente nós podemos utilizar como diferenciador quando nos apresentamos perante as empresas e as entidades que queremos ter parcerias. Muito bem, como em tudo na vida, e estamos quase a chegar ao fim desta nossa reunião digital, o tempo é finito, como todos sabemos, eu pedi, aqui fui eu que pedi que um grande amigo meu, um parceiro de excelência, um homem leal, um homem com H grande, que este ano rotário e os outros que desde o momento em que nos conhecemos, efetivamente fizesse aqui também uma pergunta. Eu sei que vou passar a palavra ao meu parceiro deste ano rotário, ao meu querido amigo José Luís Carvalho da Ponte, e a verdade, eu acho que até tenho receio da pergunta que ele vai fazer, mas vamos a isso, José Luís. Pronta para te ouvir. Há 3 anos acho que a Mara tem mau feitio. Sim. Não tem nada mau feitio. É determinada, dá a ideia de saber o que quer, às vezes é um bocadinho mandona, mas logo a seguir é capaz de aceitar as nossas sugestões e é capaz de colaborar. Foi uma ótima companhia e foi, talvez, a melhor governadora que poderia ter-me calhado na rifa durante estes 3 anos em que, de alguma forma, fizemos a nossa caminhada para a governadoria e para o final do processo daqui a 15 dias. Portanto, Mara, é assim, à beira de uma boa garrafa de vinho, nós conversaremos melhor isto. Hoje digo, não, acho que não tiveste mau feitio, não tenho mau feitio. Ora, sabes o que queres e defendes aquilo que queres. Obrigada, Zé Luís. De facto, falar de mau feitio entre nós os dois é algo que devia de ser guardado nas calendas da não existência, porque não podemos confundir mau feitio com a vontade de querer fazer. E acho que aquilo que há uns tempos atrás disseram que a tua companheira governadora era uma pessoa com mau feitio, acho que um ser humano sentir um bocadinho de mau feitio não tem assim nada de interessante para estar cá a fazer. Acho que todos nós temos de ter um bocadinho de mau feitio, mais que não seja a afirmação da nossa personalidade. Foi um gosto conhecer-te melhor durante este ano rotário, a ti e à tua querida família,
à Lai, ao Filipe, à Fabi, aos teus lindos netos. De facto, o Rotary é isto. É que o nosso mau feitio, se me permites tratá-lo por nosso mau feitio, fez de nós pessoas mais fortes e, sobretudo, fez de nós amigos e irmãos daqui para a frente. Foi um gosto poder, Zé Luís, já estamos quase nesta fase em que faltam alguns dias para podermos passar com satisfação a nossa estafeta aos nossos próximos companheiros governadores, mas é dizer-te obrigada por teres dito sempre presente e por teres estado sempre desse lado, eu com o meu mau feitio e, claro, tu com o teu bom feitio. Obrigada, meu querido amigo, pela partilha. Qual foi o maior desafio para a equipa distrital neste ano de Rotário? É uma pergunta que nos fazem. Qual foi o maior desafio para esta equipa distrital? Foi chegar ao fim. Eu acho que o maior desafio é chegar ao fim. É efetivamente celebrar a chegada ao fim deste ano Rotário com todos aqueles que chegaram ao fim. E isso é o mais importante. O mais importante é que o nosso maior desafio foi claramente superar-nos, adaptar-nos, flexibilizar. E aqui um agradecimento muito especial a todos os membros da minha equipa distrital que acreditaram nas loucuras que a governadora muitas vezes lhes telefonava a horas tardias e dizia, e se fôssemos por aí, nunca ouvi da parte da minha equipa um não, porque todos nós acho que assumimos para dentro de nós que sem medos era o nosso lema. E agradecer a todos aqueles que aceitaram inovar, aceitaram estar presentes e, sobretudo, aceitaram ser leais. Leais na forma, leais no espírito, leais no serviço. Se estamos todos juntos, temos de chegar todos bem ao fim da nossa viagem. Eu sou uma pessoa muito feliz por ter tido a minha equipa comigo. Como em tudo na vida, as organizações são feitas de pessoas, mas o mais importante, qual é que foi o maior desafio? O maior desafio foi termos chegado todos ao fim em forte espírito de família rotária. Bom, aqui a minha equipa dá-me sinal de que a última intervenção é de uma pessoa especial, de facto, é de uma pessoa especial. Eu não sei que pergunta é que o meu padrinho em Rotary me vai fazer, mas Manel Dias Antunes, a palavra é toda tua. Olá a todos, sou o Manuel Dias Antunes do Rotary Clube de Algés e quero-vos falar da minha afilhada em Rotary, a minha querida amiga Mara Ribeiro Duarte, a nossa governadora distrital deste ano rotário. Eu conheci a Mara há 20 anos, quando, levado por alguns amigos de tertúlias de vários tipos de convívios, de almoços, que eram rotários, e me levaram para Algés. Em Algés tive o prazer de conhecer a Mara. Ela militava no Rotary Clube de Algés. Em 2005, 2006, portanto no ano do centenário, eu presidi pela primeira vez o Rotary Clube de Algés e tive o grato prazer de ter a Mara como presidente do Rotary Clube de Algés. É claro que fizemos inúmeros projetos juntos, fruto do grande dinamismo que ela evidencia, da paixão que ela põe em tudo quando faz em Rotary, pelo gosto de fazer bem ao próximo. Desenvolvemos os dois clubes em parceria, desenvolveram enormes projetos, muitos projetos, e organizámos a Conferência Nacional do Rotaract e Interact em Peniche, que foi para mim das maiores experiências que eu já tive em Rotary. Em 2007, a Mara transita do Rotaract para Rotary, e já na minha segunda presidência do clube, em 2012-13, portanto, o ano da Conferência Mundial de Rotary em Lisboa, a Mara foi a minha vice-presidente. Portanto, temos uma ligação muito estreita de amizade, de conhecimento mútuo. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. Acho que fez uma governadoria extraordinária, conseguiu um feito histórico
que foi reunir as 4 governadorias ibéricas, aproximar os rotários ibéricos, para além da contribuição extraordinária que ela teve para o aumento do quadro social, com a criação de 3 novos clubes, enfim, é uma afilhada de que me orgulho muito, que estimo muito e por quem tenho um grande apreço e a quem desejo os maiores êxitos em Rotary e na sua vida profissional particular, e que estou desejoso que ela volte ao clube novamente no próximo ano, porque eu vou presidir pela 3ª vez e vou precisar muito dela para me ajudar no meu novo desafio, que é exercer a presidência do clube pela 3ª vez. Obrigado, Mara, por tudo, pela tua amizade, pela tua lealdade, pela ajuda que sempre tens prestado, pela tua dedicação a Rotary e por tudo o que tens feito por esta grande organização que todos nós amamos muito, que é o Rotary Internacional. Um grande beijinho para ti. Bom, o meu padrinho Rotary é o responsável formal pela minha adesão à nossa organização. Mas Manel Dias Antunes, de facto, aquilo que contas são tantas experiências boas vividas, e recuares a 2005, 2006, onde tu foste presidente de Rotary e eu presidente de Rotaract, em que organizámos o Congresso Nacional, e foi tão bom fazer um evento com tanta gente e sentir-te desse lado, como tantas histórias temos ao longo dos anos no nosso clube. E para mim é uma satisfação pedir aqui os meus amigos e companheiros que me ouvem, peço desculpa, porque de facto os maiores prejudicados, entre aspas, desta minha entrega a todos vós foi o meu clube, mas o meu clube sabe que o espaço deles está claramente guardado dentro do meu coração e seguramente daqui a uns dias estarei de corpo inteiro junto da minha família rotária de Algés, dando todo o apoio e atenção que vocês merecem por serem meus há 20 anos que estou na nossa organização. Obrigada pela partilha, sinceramente, obrigada por estarem desse lado. E há alguém que me pergunta, uma pergunta que eu vou responder. E vou responder neste momento que estamos a chegar ao fim desta nossa conversa digital. O Ask the Governor, perguntem à governadora, e a governadora responde. Não estava aqui incluída alguma emoção envolvida no momento, mas verdadeiramente houve um companheiro que me perguntou o que é que os meus olhos dizem, à semelhança de um programa de televisão muito conhecido de todos. Os meus olhos dizem obrigada. É aquilo que eu quero transmitir a todos e a cada um de vós. É um obrigada, mas é um até já, com um compromisso de todos, de no dia 27 de junho, das 2h30 às 6h30 da tarde, todos dizerem presente, naquele que vai ser um momento de encontro, de reencontro, de partilha, de espírito de família rotária, mostrando como nós ligámos mais pessoas e fizemos mais Rotary nas nossas comunidades. Por isso, vemo-nos a todos no dia 27 de junho, das 2h30 às 6h30, na nossa Conferência Distrital Digital. Mais um evento único, desafiante, desafiador, mas certamente que saberemos todos, com um sorriso rasgado, dizer presente, e eu dizer-vos mais uma vez que os meus olhos simplesmente dizem obrigada. Até lá.